abrir as vossas Bíblias em Gênesis 17, do 1 ao 4. Aleluia. Aqui a palavra de Deus diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Os irmãos poderiam sentar. Aqui, irmão, nós podemos ver que Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, mas eu quero dizer para os irmãos que tinha um porém nessa promessa que Deus fez para Abraão, né? Que a sua mulher Sara era estéril, né? Agora eu pergunto para os irmãos, nós nos nossos dias hoje, muitas pessoas hoje que são ensinadas de maneira diferente, que só quer a bênção, mas não quer passar por luta, não quer ter problema. É como se Deus chegasse para uma irmã aqui da igreja que já foi operada e dizer: olha, você terá um filho, né? Porque Sara era estéril, era como se fosse uma mulher operada que não gerasse mais filho. Abraão, já de 99 anos, se fosse com um de nós, e que será o que seria a nossa maneira de pensar, não tem condição. Eu já estou de idade da maneira que eu estou, né? Como eu vou ser pai de uma grande nação, né? E isso aconteceu na vida de Abraão, tanto material como espiritual, né? Então, irmão, aqui nós podemos ver que todas as pessoas que tiveram promessa de Deus tiveram problema. Aqui nós podemos ver da mesma forma, né? Aqui o filho de Abraão, né? A nora de Abraão, Rebeca, também era estéril, que está em Gênesis 25, 21, né? Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, né? Então Isaac também tinha promessa. Agora nós vamos aqui para a vida de Jacó, né? Raquel era também estéril, Jacó tinha promessa, que está em Gênesis 30, verso 22, e lembrou Deus de Raquel, e Deus o ouviu e abriu a sua madre. Então com isso eu quero dizer o quê? Né? Que porque tem muitas pessoas, irmão, que acham, por conta que Deus fez uma promessa para nós, nos prometeu, agora eu posso ficar tranquilo. Mas a primeira coisa que ele falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito, né? Então, eu sempre falo isso: Deus, quando Ele promete, primeiro Ele exige, né? Não é como o evangelho que está aí hoje, né? As pessoas levam a vida de qualquer maneira, mas quer ser abençoado por Deus, e quando vem uma pequena luta, o que eles fazem? Joga a cruz fora e fala: não, aqui não dá para mim.
É dessa forma que nós estamos vivendo o evangelho de hoje. Às vezes tem fé que Deus cura uma dor de dentro, mas quando fala não cansa. Aí não vai ter jeito não. Tem fé que Deus cura uma dor de cabeça. Não, mas uma AIDS, isso aí é impossível. Então é aquela fé limitada. É aquela fé que uma hora tem, outra hora não tem. É por isso, irmão, que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele tinha fé. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Desse o que desse, Abraão estava confiado no Senhor. Agora eu quero dizer para os irmãos que não quero dizer, como muitas pessoas pensam, que Deus promete, a bênção dele já vem lapidadinha, polidinha, mastigadinha, é só engolir. Não é bem assim. Para nós, irmão, receber as bênçãos de Deus, muitas das vezes, as promessas de Deus, nós temos que pagar um preço, às vezes, caro, na oração, no jejum, na leitura da palavra. Não é de qualquer maneira, como esse evangelho que eles têm pregado por aí, que quando as pessoas acontecem uma luta, falam: Deus me livre, aqui não dá, esse Deus não me serve. Por quê? Porque só ensina a roseira sem flor, mostra a flor, mas não mostra os espinhos, como eu falei aqui um dia. Aí quando ele vai pegar a flor que espinha a mão, aí não, que negócio é esse, né? São pessoas, irmão, que só ensinam aquilo que interessa para o povo, que agrada o povo, mas muitas das vezes desagrada a Deus. Às vezes tem mensagem que nós pregamos, que parece que é tão duro, parece que é tão difícil de ouvir ela, mas tem um porém, irmão. Quando você agrada a Deus, Deus, Ele é o dono da alegria, Ele alegra a sua igreja, Ele alegra o teu povo, Ele abençoa o teu povo. É verdade. Mas agora, quando nós vamos pregar para agradar o povo, Deus entristece e nós não recebemos nada, porque quem faz é Ele. Não adianta nós chegar aqui e prometer bênção para os irmãos, e se Deus não agradou, não vai ser abençoado, não adianta nada, né? Porque Deus, irmão, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele fala, Ele cumpre. Aqui nós podemos ver, irmão, como eu falei um dia aqui em 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Mais uma palavra que para a gente entender que as portas que Deus abre, as promessas de Deus, tem dificuldade. Por que tem dificuldade? Porque o inimigo não quer que nós passamos por esta porta. O inimigo não quer que as promessas de Deus venham cumprir nas nossas vidas. Então por isso há impedimento. Outra coisa, irmão, Deus também, Ele prova quem Ele ama. Porque se nós receber as bênçãos do Senhor conforme ela for, nós vamos deixar Deus de lado. Deus está comigo, eu estou com tudo, e começamos a esquecer de Deus, começamos a abandonar a Deus, como muitos pregadores que tem por aí. Deus começa a abençoar ele começa a se entusiasmar, e depois vai deixando Deus de lado, aí já vai criando, inventando uma coisa, uma outra e outra aqui, como tem muitos por aí, que são pregador de Orkut, pregador de Facebook. Como assim? Ele vai lá para o Facebook de uma igreja, entra lá, vê todas as pessoas que congregam naquela igreja, que são amigos daquela igreja, começa a decorar nome por nome, de família por família, faz uma lista, vai pregar e começa a revelar, né? Aqui tem um fulano, se conta até a data de nascimento, aonde ele mora, tudo, faz promessa, faz aquele monte de coisa, o povo faz aquele barulhão, se alegra, mas depois vem a decepção e a vergonha de não ter discernimento de saber se era o homem que estava falando ou se era Deus. Então aí que está o problema. É por isso, irmão, que nós temos que orar.
É por isso que nós estamos aqui nesse dia de hoje buscando a presença de Deus, para que o inimigo não venha nos enganar, porque alguém quiser colocar mentira e nos enganar, o Espírito Santo de Deus vem nos revelar, em vez de nós ficar envergonhados, ele que vai sair envergonhado. Porque, irmão, quando nós pregamos para agradar a Deus, Deus não nos deixa decepcionado. Mas quando nós deixamos de falar o que Deus manda, sabe o que acontece? Nós vamos ser envergonhados, decepcionados e não podemos falar nada. É como alguém que comete um erro, não tem como ter desculpa, né? Mas eu digo, irmão, Deus, ele é fiel, ele prova que ele ama. E para provar que ele nos ama, e ele é fiel com as suas palavras, quando ele fala, ele cumpre. Nós podemos pôr o número de Números 23, 19, onde diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não a faria, ou falaria e não confirmaria? Ele é fiel. E no tempo dele, irmão, se nós continuar sendo fiel, vai cumprir na nossa vida. Deus, ele vela por cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Então, Abraão era para duvidar. Ah, não, eu com 99 anos, minha esposa também já está de idade avançada. Mas Abraão creu nas promessas de Deus. E Abraão, irmão, cumpriu na vida dele tanto material como espiritual, de ser pai de uma grande nação. Nós que somos cristãos hoje, fazemos parte dessa grande nação em toda a face da terra. Materialmente também, Abraão foi pai de uma grande nação. Isaac da mesma forma, Jacó da mesma forma. Porque muitas das vezes, a gente até vê pessoas criticar Jacó. Mas você pode observar que Jacó tinha a promessa de Deus. Tudo aquilo que aconteceu estava no plano de Deus, porque Deus disse para a mãe de Jacó: o menor governará o maior, né? Então já nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Então Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, e às vezes nós não entendemos por não buscar a sua presença. Às vezes tem momentos de coisas que acontecem nas nossas vidas, que nós entristeçamos, ficamos contrariados, não queremos que aquilo aconteça, mas logo na frente nós vamos ver o resultado, e o Espírito Santo abre os nossos olhos, e nós vamos dizer assim: realmente por isso que eu passei por isso, né? Então, irmão, nós devemos aprender que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, como eu citei, ela não vem lapidada, ela não vem polida, ela não vem mastigada só para engolir. É como você pegar uma pedra de cristal, você arranca aquela pedra toda esquisitada, mas ela é uma pedra de cristal, ali ela vai ser lapidada certinha, vai ficar bonito. Talvez tem momentos das nossas vidas que, para nós receber as bênçãos de Deus, é como nós ir lá numa mata e cortar uma tora de madeira, derrubar uma árvore grande, cascuda, pesada. Aí nós vamos fazer o quê? Colocar aquela tora num caminhão com muita dificuldade, levar ela para a serra, serrar, fazer tábua, depois nós vamos levar para o marceneiro, e ali será passado a prana, faz ali um móvel tão bonito, tão maravilhoso, para depois ser usado.
Da mesma forma, irmão, é as bênçãos do Senhor. Tem hora que ela vem grossa, cascuda, né? Mas parece que está tão difícil, mas lá na frente você vai ficar feliz, você vai ficar alegre por toda aquela prova que você passou, por toda aquela dificuldade que você passou, porque Deus, Ele é fiel e vela por cumprir a sua palavra. E digo nesta noite, se Deus tem falado com você, crê. Seja um crente como Abraão, crê nas promessas de Deus, ser perfeito e anda na presença de Deus, que vamos ver o resultado. Porque a luta, irmão, tem hora que ela dói, é difícil, mas essa é a nossa vitória, de passar por cima dessas lutas, em nome de Jesus Cristo, e será um vencedor. Porque aí fora está um evangelho que dá tristeza, dá angústia, só de você ver. Mas eu digo, vamos viver o verdadeiro evangelho que Jesus Cristo pregou, que os apóstolos pregou, um evangelho que derramou sangue, um evangelho que teve sofrimento, um evangelho que teve apedrejamento, um evangelho que teve prisão, um evangelho que teve muito sofrimento aqueles que pregou eles. Mas tem um porém, irmão. O que me alegra é quando eles pregavam, almas rendiam os pés do Senhor. Quando eles oravam, Jesus curava. Quando eles louvavam o nome do Senhor e cantavam nas prisões, havia terremoto e as prisões se abriam. Quando eles oravam, aleluia, Deus libertava da prisão. Os irmãos estavam reunidos orando ali, Pedro estava preso, e através da oração daqueles irmãos, Deus mandou um anjo lá e tirou Pedro da prisão. Uma certa vez, Pedro chegou na casa de um homem por nome Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas levantou e tomou a sua cama e foi embora curado. Elias clamou a Deus com poucas palavras e fogo desceu do céu. Aleluia. O que é isso, irmão? É comunhão com Deus, é andar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus. Porque barulho, irmão, não adianta. Barulho, o mundo está cheio. Nós precisamos, irmão, ter para dar. Como Jesus, como esteve aqui na terra, Ele teve para dar para aqueles que aproximou dele. Os apóstolos tinham para dar. Foi aquele povo que não temia a morte. Foi aquele povo que não importava. Com luta ou sem luta, eles pregavam o evangelho, mas prodígios, sinais e maravilha acompanhava quando ele estava ali levando aquele evangelho. Os mortos ressuscitavam, os demônios tinham que sair. E hoje, será como é que está as igrejas de hoje, né? O diabo está fazendo festa em muitas igrejas, balada, tantas imundícias dentro da casa de Deus. Os pastores já se calaram, não tem mais coragem de falar a verdade. É por isso que o nosso país está do jeito que está, porque o povo de Deus calou. O povo de Deus perdeu a fé, o povo de Deus perdeu a confiança em Deus, não tem mais coragem de falar a verdade. Os ímpios estão falando mais alto do que eles. Mas a Bíblia diz, irmão, que nós temos que perturbar os moradores da terra, clamando em alta voz e mostrando para eles os pecados deles. E quando nós começarmos a fazer assim, irmão, as portas de Deus vão se escancarar. Então é por isso, irmão, que essa igreja tem sido abençoada, porque aqui tem sido pregada a verdade.
todo aquele que vem pregar aqui, ele não muda a mensagem, ele fala o que Deus manda. É por isso que Deus tem abençoado, é por isso que Deus tem trabalhado nessa igreja, porque aqui o povo não tem medo de pregar a verdade. E a verdade, ela liberta. E quando ela liberta, a pessoa fica liberta de verdade. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.